ao DoutorCast, o seu podcast de saúde, bate-papo, descontração e, claro, né, doutor, muita informação. Meu convidado já tá aqui, o nosso convidado já tá aqui, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas antes, preciso enfatizar nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda e, claro, gente, realização, ponto de saúde, Ampliamed e Falo Mesmo Comunicação. Bora lá para mais um DoutorCast, hoje com a honra aqui de receber Dr. Vitório Moscon Puntel. É assim que fala? Me corrija, doutor. É assim mesmo. Olha, do Vitório Moscon Puntel. Isso. Vice-presidente da Unimed. Olha, tem um histórico aqui do doutor. Eu vou falar um pouquinho. Se faltar alguma coisa, você me fala, que é um grande histórico, né? Olha, graduado pela Escola de Ciências Médicas do Centro Universitário de Volta Redonda, FOA. Possui pós-graduação, mestrado e doutorado em cirurgia torácica pela UFRJ. Inclusive, é um assunto que a gente vai aprofundar aqui, que é uma especialidade pouco divulgada. E acho que tem muito pra gente falar sobre esse tema. MBA em Auditoria de Saúde. Gente, é muita coisa. Eu não vou dar conta de falar tudo isso aqui. Deixa eu ver. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. É torácica, né, gente? Torácica. Participou da fundação da cooperativa em 89 da Unimed, atuou como conselheiro fiscal, auditor médico, coordenador de auditoria médica na Unimed Volta Redonda, é ainda conselheiro fiscal dentro do sistema Unimed e Unicred, né, desde 2002. Foi diretor da Unimed Volta Redonda em 2006 e é vice-presidente desde 2014. E ainda membro do Conselho de Administração, com certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Falei tudo, doutor? Falou bastante, né? Tá bom. Olha, muito obrigada pela participação aqui no DoutorCast, por agregar aqui com a gente tanto conteúdo, tanta informação sobre a sua especialidade, sobre a sua gestão, né, sobre a sua história na Unimed. Queria que o doutor começasse a falar um pouquinho por que a escolha de ser médico. A gente sempre gosta de contar um pouquinho dessa história para a gente entrar em outros assuntos. Onde surgiu o Vou Ser Médico? De onde que o doutor é? De Volta Redonda mesmo, primeiro de tudo? Eu sou criado em Volta Redonda, mas eu nasci em Minas Gerais, ali em Paraíba. De Minas. Volta Redonda é cidade de mineiro, É verdade. Né? E tem muito além paraibano em Volta Redonda, e eu sou um deles. E tá aqui em Volta Redonda já há muitos anos, ou veio para a faculdade? Foi criado aqui. Fui criado aqui. Eu tô com 59 anos. E medicina, de onde surgiu? Tem histórico de médicos na família ou Não, deu na verdade, pontapé? Na minha família eu fui o primeiro a se formar médico. É mesmo? Eu tenho na minha família uma família de engenheiro, né? Olha Muita gente só. graduada em engenharia, e na medicina eu fui o primeiro, realmente. E essa... Não sei te explicar exatamente porquê, mas acho que foi uma escolha acertada, dei sorte na escolha. Acertada, pode bater o martelo falando que realmente, né? Posso. Quantos anos como médico já, doutor? 36 anos. 36 anos. Agora vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar aí, um pouquinho na sua gestão na Unimed, que tem muito assunto para a gente conversar sobre isso, sobre a sua especialidade, que é cirurgia torácica, falei certo, né? Uhum. É uma especialidade que faz como o diagnóstico das doenças pulmonares, né, e torácica. Explica um pouquinho sobre essa especialidade, por que essa especialidade, que a gente vê que não é tão comum, ou é, e eu não tô sabendo. Então, cirurgia torácica é uma especialidade cirúrgica voltada para as patologias que a gente pode chamar da caixa torácica, né? Tá. Então, patologias pulmonares, patologias da pleura, do pericárdio, patologias de uma região chamada mediastino, que é uma região que fica entre os dois pulmões, né? Uhum. Onde fica o coração. Não é cirurgia cardíaca, é diferente. Diferente, então. É então. uma outra especialidade. Então, na verdade... E o carro-chefe da cirurgia torácica é eminentemente uma especialidade oncológica. Ela lida muito com pacientes que têm câncer, né? O pulmão é um órgão, é a sede de muitas doenças malignas, tanto primárias do pulmão, quanto secundárias de outros órgãos, né? Então, na verdade, diversas áreas aqui, menos o coração, a gente pode falar assim? O coração a gente só trabalha com pericárdio, a parte é cardíaca mesmo, cardiovascular. É com cirurgião cardiovascular. Aqui tô até no meu histórico aqui, realmente falando da oncologia, medicina intensiva, imagiologia, medicina física e reabilitação.
e a cirurgia geral. Agora presta também esse apoio a todas as especialidades médicas e cirúrgicas, né? Então Sim, você tem muita interação com as outras especialidades, né? Porque as doenças neoplásicas geralmente atingem a pleura e o pulmão com bastante frequência. Então, doenças em outros órgãos acabam afetando o pulmão e a pleura, né? E isso acaba sendo... você acaba tendo uma interação grande com as outras especialidades. Então, a gente pode falar assim que um destaque para pneumologia, talvez? Pneumologia vamos dizer que é o maior parceiro da cirurgia torácica, né? A cirurgia torácica ela é o braço cirúrgico da pneumologia. Entendi. Então, é um trabalho muito conjunto. Muito conjunto. É um trabalho de equipe, realmente. E com o oncologista também. O cirurgião de tórax trabalha muito próximo do oncologista. Então, seria a pneumologia e o oncologista. Isso. Agora, falando na pneumologia, né? A gente falou... a gente tem falado muito, né, sobre a questão Covid. A gente ainda vive tempos de Covid. Esse assunto vai ficar em voga por bastante tempo, né? Como que é a sua especialidade? Como que foi o seu trabalho nesse período tão desafiador para os médicos em geral, né, de um modo geral, para todas as especialidades, mas eu acredito que dentro da sua especialidade também muito mais, né? Com certeza, tanto para pneumologia quanto para terapia intensiva e para cirurgia de tórax, realmente o Covid tem sido um desafio, né? O órgão de choque mais afetado pelo Covid é o pulmão. Né? Então, as complicações pulmonares muitas vezes necessitam do auxílio da cirurgia de tórax para corrigir ou para tratar, né? Então, na verdade, tem, em alguns casos, realmente, em muitos casos, talvez a gente pode dizer, preciso essa cirurgia? Procedimentos cirúrgicos no tórax, tipo traqueostomia, drenagem de tórax, broncoscopias, que também é uma área que o cirurgião de tórax faz. Então, existe uma demanda bem grande no paciente COVID grave, o paciente de terapia intensiva, né, que evolui com gravidade. Esses pacientes, com frequência, precisam da atuação do cirurgião de tórax. Você está falando desse paciente grave e de processos cirúrgicos, desde os mais simples até os mais complexos. Os mais complexos. Então, o trabalho nesse período realmente foi muito intenso, né? Foi bem intenso. Como que foi esse período, doutor? Acho que a gente pode, de uma maneira geral, assim, doutor de forma muito inserida ali na Unimed, né? Vendo muito isso. Aqui na região, o que você pode dizer desse tempo tão desafiador para a categoria, né? Então, assim, realmente foi eu estava comentando isso hoje de manhã, foi um tsunami, né? Foi. Que atingiu o mundo inteiro, né? E aqui não foi diferente. Nossa, a região, apesar de nós termos uma região que tem um bom desenvolvimento, uma boa estrutura hospitalar, tanto pública quanto privada, a nossa cidade sentiu bastante o impacto, né? Houve uma mudança muito grande na rotina de trabalho nos hospitais de uma maneira geral. E isso, sem dúvida, é também um aprendizado muito grande, né? Mas foi uma coisa assim, tem sido ainda. Agora, felizmente, com a vacinação, a coisa deu uma freada, melhorou muito. Mas a gente passou um período bastante difícil, aí, de alguns meses bastante complicados. Foi um tsunami mesmo, veio realmente de forma avassaladora. Foi grave, assim, os pacientes que necessitaram de internação, que necessitaram de terapia intensiva, que necessitaram de medidas mais drásticas, são pacientes com alto risco de mortalidade, né? Então, são pacientes bastante complexos, bastante graves. Exige muito de toda a equipe, né? Não só o médico, né? Mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfim. Toda a equipe de saúde acabou ficando muito envolvida com o tratamento do paciente COVID, que é um paciente realmente, um paciente de terapia intensiva, é um paciente muito complexo, né? Então, realmente demandou um trabalho bem, eu diria que hercúleo das equipes. Agora, com a vacinação, então vocês percebem realmente isso, como inserido ali na Unimed também? Sem dúvida, a vacinação veio como... Claro que a experiência da equipe também melhorou muito os resultados do tratamento do doente grave, né? Você vai ganhando a experiência, vai ganhando know-how, você vai... Uma confiança, né? Porque é uma doença que ela ainda é desconhecida, né? Mas bem menos, né? Você vai aprendendo com a doença também, com os efeitos dela. Mas, com certeza, a vacinação foi o principal fator de virada da redução dos casos, né? As medidas preventivas
como o uso de máscara, Álcool em distanciamento social, também foram importantes. Mas a vacina vai trazer a normalidade de volta, né? Você percebe que as pessoas cumpriram aqui, de um modo geral, né, numa percepção sua, pessoal, como médico também, cumpriram bastante essas medidas? Ou em alguns momentos... sim. Em outros não. Em alguns momentos sim, em outros não. Não é fácil, né? Você difícil. Mudar radicalmente. Por tempo, né? Por muito tempo. E ainda mais como o brasileiro tem um perfil mais aberto, mais extrovertido. Desse contato, né? Um né? país quente como o nosso, não é fácil, não. Agora você fala, eu acho que é algo que a gente pode destacar. Você fala muito dos médicos, né? De como os médicos aprenderam, né? Que ela falou assim, é um trabalho em equipe multidisciplinar. Os médicos aprenderam também, toda a equipe aprende a lidar com essa situação. Como que foi o preparo desses médicos para esse momento assim tão desafiador, para essa equipe, para esse time que estava no front aí? Então, primeiro assim, a gente tem a sorte de ter uma equipe já bem experiente no hospital, né? Tanto as equipes de emergência, pronto-socorro, os colegas de enfermaria, os clínicos de uma maneira geral, pessoal de terapia intensiva, enfim. A Unimed tem um grupo de cooperados bastante experiente, com bastante know-how na prática médica do dia a dia. Isso já foi um ponto bem positivo. E o outro aspecto é que a gente investiu muito em treinamento, né? Então, nós temos no hospital o Instituto Lobos, que inicialmente era um centro de treinamento, depois ele evoluiu para um centro de treinamento, ensino e pesquisa e também consultoria, mas ele tem a essência do Instituto Lobos é treinamento e educação continuada. Então a gente faz isso de forma rotineira, tanto com médicos quanto com os outros profissionais de saúde do hospital. A gente faz um investimento grande na qualificação profissional. O Instituto Lobos hoje ele existe há quanto tempo, mais ou menos? Ele como centro de treinamento desde 2014. 2014. E como Instituto Lobos desde 2018. 2018. Início de 19. Antes da pandemia. Antes da pandemia, então, já estava estruturado para abastecer essa equipe com... Hoje o doutor é executivo responsável do Instituto Lobos, né? Está à frente, então... Eu sou responsável pelo Instituto Lobos, isso. E esse, eu acho que pode ser um dos focos do nosso bate-papo aqui, esse desenvolvimento do médico, esse desenvolvimento dessa equipe. A gente não fala só do médico, né? O Instituto, ele desenvolve a equipe, né? Saúde, todo profissional de saúde. Então, ele pega fisioterapeuta... Tudo, exato. Todos os profissionais envolvidos na assistência de saúde, o Instituto Lobos procura desenvolver treinamento e cursos para atender esse público. Por que a importância de pensar nisso? E, na verdade, vocês já estão pensando nisso, porque quando a gente fala de treinamento, a gente pensa muito no Covid, né? Então, vamos treinar para o Covid, mas, na verdade, foi um trabalho que acontecia. Já acontecia então, antes. Na verdade, já é esse cuidado com esse profissional, essa valorização e claro, com todo esse time, com o paciente, com todo mundo, já de forma muito prévia. Então, por que pensar nesse cuidado tão específico com esse profissional? Porque, assim, atendimento médico, atendimento de saúde é uma coisa muito complexa, né? Não é uma coisa simples. Então, existe uma complexidade muito grande envolvida nessa assistência de saúde. E a gente precisa estar constantemente treinando as pessoas, né? Isso é importante. O desenvolvimento profissional ele tem que ser constante ao longo do tempo. Eu faço um comparativo, e esse comparativo não é meu, isso é um comparativo que se faz na medicina. Você compara muito medicina com aviação, né? A aviação não tem a coisa mais complexa, porque você levanta voo com um avião com 300 passageiros, mais a equipe de tripulantes. Não dá nem para pensar muito, se você tiver um acidente, né, infelizmente, a chance de você sair vivo dela é muito pequena. Um hospital também tem seus riscos, né? Tem a gravidade. Você lida com doentes graves, com situações de gravidade, né? Envolvimento emocional, uma série de coisas que tornam muito complexo o atendimento. E existe sempre o risco de alguma coisa não dar certo, né? Então, a gente tem que trabalhar constantemente para minimizar esse risco. Antecipar né? Antecipar isso, e né? minimizar. A gente sabe que é impossível você ser 100% assertivo o dia todo, o tempo inteiro. Mas a gente tem que trabalhar constantemente para minimizar esses riscos
e garantir uma assistência de qualidade, né? A gente trabalha com esse objetivo. É quase que também um autoconhecimento, né? É se conhecer, ver os pontos fracos e fortes, é minimizar tudo isso, se aperfeiçoar. Eu sempre falo que desenvolvimento contínuo só é contínuo porque continua. Exatamente. Não é? Então Exatamente. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Tem uma frase também que dizem que é do Zico, né? Mas já ouvi isso de outros que perguntaram, pô, você dá sorte quando bate falta, vai ser gol. Não, treino. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. É por aí. Quanto mais você treina e você executa uma atividade, maior a chance que você tem de acertar mais vezes, né? E executa de forma correta, né? Exatamente. Ou corrige quando executa errado. Exatamente. Treinamento é bom para isso, a simulação é boa para isso. Para você treinar e cometer os equívocos naquele momento. E na hora que você for fazer isso na prática, minimizar ao máximo esse risco, né? Que tipos de treinamentos hoje, falando do Instituto Lobos, assim, até como curiosa que sou, assim, que tipo de treinamentos hoje vocês têm no Instituto Lobos, pensando nesse desenvolvimento médico? A gente introduziu aqui na região o que a gente chama de simulação realística, né? A gente usa bonecos, são bonecos são fabricados com uma série de requisitos, uma série de funções que imitam situações reais de atendimento médico. Então, a gente utiliza esses bonecos para poder fazer todo esse trabalho. Treinamento em parada cardíaca, treinamento em acesso venoso profundo, treinamento em análise de sintomas e sinais. Ou seja, uma série de exercícios que você faz de forma simulada e que mimetizam as situações reais de trabalho, né? Você cita também essa parte que você em algum momento citou, essa parte emocional também, esse cuidado emocional do médico, né? Como abordar o cliente. Como abordar. Enfim, a gente viveu esse tempo também existe treinamento para isso. Então, essa é a minha curiosidade. Porque a gente viveu um tempo tão desafiador aí com a Covid, que eu acho que, por mais até preparado que todo mundo estivesse, foi muito avassalador, realmente, né? E esse emocional, por mais estável que esteja, ele precisa passar por esses processos de desenvolvimento. Claro. Como que é esse treinamento? Como que é pensar nisso? A gente lá, além de ter um trabalho também de suporte psicológico para os profissionais, feito pelos nossos psicólogos, a gente também desenvolve trabalho de treinamento na abordagem do cliente, como você aborda um familiar, como você aborda um cliente, situações de estresse, situações de nível emocional muito alterado. Você tem como treinar esse tipo de coisa para saber como se comportar no momento que acontece uma situação dessa. Então você usa atores, usa psicólogos, enfim, dá para você fazer simulação também desse tipo de situação. É bem próximo do real, realmente. Então, vocês conseguem... É bem interessante. Que curioso, né? Realmente, a forma de abordagem desse treinamento é muito próxima do real. Agora, falando um pouquinho sobre a sua... A gente pode voltar depois nesse assunto, né? Porque o Instituto Lobos, eu acho que tem muito... Quase que é um podcast só sobre o Instituto Lobos também, né? Acho que dá sim. Dá sim, né? Pode programar, né? A gente é suspeito, fala assim, eu sou suspeito, né? Mas é porque realmente é um processo que é inovador. A gente sempre fala de inovação aqui no DoutorCast, né? Até porque a gente tem essa ideia do DoutorCast ser inovação e trazer esse conteúdo mesmo e desmiuçar isso para as pessoas de forma leiga, como eu tô aqui, como alguém que está de fora, entender como que é esse funcionamento, como que é esse investimento em pessoas. Talvez você pode dizer para a gente que realmente a Unimed pensa em pessoas, né? Nessa gestão, nesse cuidado de um modo geral, né? E o Instituto Lobos está aí para provar isso. Exatamente, assim, a gente cuida de pessoas, né? Então tem que investir nas pessoas para que esse atendimento seja o mais efetivo possível. A parte tecnológica ela é importante, lógico, você tem que evoluir. A medicina também, além de complexa, ela é tecnológica. Então, mas se não tiver o ser humano desenvolvendo em conjunto, você também não tira o melhor resultado do investimento que você faz em máquinas, inclusive, né? Isso é verdade. Então é fundamental que a gente invista no treinamento das pessoas. E aí tanto faz o lado emocional quanto o lado técnico, né? Os dois lados são importantes no investimento. Esse, inclusive, eu acho que é um destaque da Unimed. Quem tem falado sobre isso, né? De cuidar de pessoas realmente, na essência.
Agora você falou dessa parte emocional, voltando um pouquinho nisso, né, do médico, dessa equipe médica que teve à frente desses desafios aí da Covid. Como que foi essa parte emocional desse médico, dessa equipe? Vocês sentiram realmente que foi algo que... Esse treinamento, ele é recente? Esse treinamento pensado nessa parte emocional, ele já existia? Porque, assim, é algo que a gente precisa pautar e pensar, porque pegou todo mundo de surpresa, e o emocional eu acho que fica muito abalado. Qual que foi a sua percepção como gestor, né, como alguém ali à frente da Unimed? Esses treinamentos, na verdade, já estavam formatados antes da pandemia, porque isso não é também uma coisa... Sim, é algo que é recorrente, é verdade. Mas é uma coisa que já existia. É verdade. Às vezes a inovação é você trazer para a região aquilo que não tem, né? Que não tem. Pode não ser uma inovação em outro lugar, mas aqui na nossa região é uma inovação. Mas, assim, o período da pandemia foi muito crítico, realmente. E, assim, difícil você fazer um trabalho desse tipo no meio do incêndio, né? No olho do furacão, né? No olho do furacão, é difícil. Então, assim, a gente acabou contando muito com a resiliência das pessoas, a capacidade de resistência das pessoas, das equipes mesmo, foi dos um profissionais. teste para todo mundo, né? Foi um teste. Eu acho que o pessoal passou muito bem no teste. Foi um teste, né? Eu acho que o pessoal tirou força de onde não sabia que tinha. Exato, porque é preciso, né? É nesses momentos realmente que a gente traz a resiliência, né? E a gente entende que às vezes a gente é mais forte do que imagina. Com certeza. Falando um pouquinho sobre a sua história na Unimed, né? Eu dei esse histórico um pouquinho, falei, mas conta você pra gente, doutor, quando que você começou como médico, né, da Unimed, depois aí à frente de tantas outras funções, outros cargos, e hoje como vice-presidente da Unimed. Então, eu tive a sorte de participar da fundação da Unimed. Primeira reunião que foi feita para realmente criar a Unimed, eu participei. Entrei como cooperado nisso lá em 1989. Sempre trabalhei como médico na cooperativa, né, na minha especialidade. E também fazia cirurgia geral no passado. E em 2004 eu fui convidado até pela Beth, a minha amiga e era diretora da Unimed, para trabalhar na Unimed e na área de auditoria médica. Eu trabalhei 2 anos na auditoria médica, na época eu fiz MBA em auditoria médica, assumi a coordenação da auditoria médica em 2005. Em 2006 fui convidado pelo Luiz Paulo para fazer parte da chapa que ia concorrer à diretoria, né? Então, em 2006 eu entrei para a diretoria e a partir de 2010 eu fui convidado a passar para vice-presidente. Então, estamos nessa luta aí desde 2004, né? E eu, de 2002 a 2004, eu era conselheiro fiscal na Unimed. Eu já tinha sido eleito para o Conselho Fiscal. Depois desse convite para a auditoria, eu acabei embarcando na gestão da Unimed e estou aí até hoje aí. Dando a contribuição, né? Ajudando o Luiz Paulo, ajudando a Elaine, o pessoal da diretoria. Esse time, né? Essa equipe. Exatamente, é um trabalho de equipe, né? Quando a gente está falando muito disso, exatamente. É realmente... É um trabalho de equipe. E agora, depois da inauguração do hospital em 2011, a gente conseguiu também agregar muitos outros cooperados na gestão, né? Então, hoje a gente tem um time muito grande de cooperados que trabalham diretamente na gestão do hospital. De quantos? Nós temos mais de 20 cooperados trabalhando aí na gestão das unidades da Unimed, né? Tanto aqui quanto em Angra e Paraty. Então, assim, tem um trabalho bem grande aí. Hoje tem um time bem forte, sem contar com os funcionários, né? Que desde o começo sempre vestiram a camisa da Unimed. E é um time muito fechado, né? A gente percebe sem o trabalho realmente deles teria sido impossível fazer alguma coisa, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né? Antes a gente estava... Primeiro é importante a gente ressaltar que nos bastidores a gente estava conversando aqui e o doutor falou assim, eu continuo atendendo. Isso. Né? Então, continuo atendendo, mesmo com tudo isso, fazendo tudo isso, continua ainda com seus atendimentos, né? Uma coisa que o doutor não abre mão, né? Não abro mão, não. Eu gosto de ser médico. E, embora a gente tenha também dissabores na medicina, eu continuo exercendo a minha profissão como médico. Consigo conciliar a função de gestor com a função de médico. Acho que as duas coisas elas não são antagônicas, pelo contrário. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que a medicina me melhora como gestor e a gestão me melhora como médico. Então eu procuro trabalhar essas duas coisas e acho que é bem...
Acho que tem sido positivo para mim. Pessoalmente tem sido positivo. Em momento nenhum, nunca abandonou o atendimento? Não, nunca. E nem cogitou? Não, eu consigo... A minha especialidade, ela me permite um pouco isso, porque é uma especialidade que tem um volume cirúrgico, um volume de trabalho que me permite eu ter outras atividades, entendeu? Eu consigo... Dá para conciliar. Entendeu? Agora vamos lá, a gente sempre gosta de entrar nessa questão aqui. Quem que é, vou tirar o doutor do nome, que eu falo, doutor, né? Eu tô falando doutor. Quem que é Vittorio Moscon Pultel, assim, longe da medicina? Que gosta de... É um cara, é família, tem algum hobby só pra gente conhecer um pouquinho de forma diversa aí? O meu hobby basicamente é leitura, viajar quando eu posso. Agora tá difícil com a pandemia, né? Tá difícil, né, doutor? Viajar é uma coisa que eu gosto muito. Leitura. Daqui a pouco tá podendo de novo. E faço um pouco de atividade física, né? Frequento a academia da Beira Rio. Da Beira Rio. Todo fim de semana. Não, e médico é cobrado nesse aspecto, né? Tipo assim, o médico precisa fazer atividade física. Você sabe que médico não se cuida muito, né? Então, ouvi falar isso. Eu tenho uma colega médica que ela come tudo errado, assim. Ela come tudo errado. Eu falo, gente, mas como assim? Então a fama é verdadeira? Não é que seja uma regra, mas infelizmente a gente tem esse... o médico trabalha muito, né? Então acaba que leva uma vida um pouco desregrada por conta disso também. Entendi. E... Os plantões da vida. Plantões, assim, o estresse, é muita responsabilidade, né? Lida com vidas humanas, né? O médico não pode errar, né? Então fica essa... É muita carga emocional em cima do profissional. E isso acaba que a pessoa não olha para si, né? Olha para os outros, olha para a doença dos outros e acaba não se cuidando. Né? Isso então realmente é uma percepção real mesmo, né? Isso é uma situação real. Claro, isso já mudou, já melhorou. Os médicos estão tomando mais consciência. Mas assim, é porque estão cobrados. O volume de trabalho do médico é muito grande. Isso acaba influenciando negativamente na qualidade de vida do profissional. É algo que, inclusive, acredito, né? O Instituto Lobos deve levantar essa questão também, né? Então, a gente tem lá uma unidade, descuidado, né? A gente tem uma unidade chamada Centro Cuidar, na Unimed, que faz um trabalho preventivo com os clientes e também tem alguns trabalhos envolvendo o médico. Olha só, que tipo de cuidados, assim? A gente tem academia, vamos fazer um exame. A gente tem academia, tem programas de perda de peso, programas de qualidade de vida. E a gente precisa também investir um pouco mais nessa área voltada para o médico. Né? Acho que é importante ter esse trabalho de envolvimento do médico, né? Chamar a atenção do médico para essa necessidade. Né? Você disse que já mudou, né, com o tempo, mas acho que ainda pode melhorar, né? Hoje você tem campanhas, né? A percepção vai mudando. Uma cobrança maior, né? Então, você já melhorou, não era? Antigamente era pior. Melhorou, mas eu acho que ainda tem espaço para melhorar mais ainda. Então, olha, a gente já tem, então, aí dentro desse centro, né? Tem médico realmente que não se cuida, né? Não faz. Você falou que ainda... Pelo menos o doutor ainda tá lá na academia da Beira Rio, ó. Tá lá. Mas é cobrado, né? A gente fala casa de ferreiro, espelho de pau, né? Mas não pode ser assim, inclusive porque precisamos dos médicos, né? Muito bem e com saúde, então, para continuar cuidando da gente. Então, eu acho que é um ponto muito relevante da gente falar. Doutor, olha, a gente tem assunto, assim, a gente podia ficar aqui batendo papo. Tem alguma questão que o doutor queria levantar aqui pra gente que acha importante a gente falar sobre essa gestão, sobre esse trabalho? O que você acha Uma coisa interessante que também tá acontecendo na Unimed é que foi criado um núcleo de inovação, né, que a gente chama de Octus 2, e esse núcleo está trabalhando todo o percurso do cliente, trabalhando uma inovação voltada para a qualidade da assistência do nosso cliente, né? Melhorando os pontos de contato do cliente com a cooperativa, com a Unimed. O que a gente pode melhorar esses pontos de contato? O que a gente pode desenvolver de ferramentas, principalmente ferramentas informatizadas, para poder melhorar o acesso do cliente ao serviço, para otimizar, exatamente. Então, a Octus ela é pensada no cliente, enquanto a gente está falando do Lobos, que é interno. O Lobos também, de certa forma, pensa também no cliente, porque a gente vende os nossos serviços para a comunidade de uma maneira geral, né? Tanto para os profissionais de outros hospitais, não tem essa limitação. Então o Lobos atende também. O Lobos atende externamente, a gente vende serviço, né? Entendi. Com a intenção justamente de capacitar, de capacitar a maioria... todo mundo que se interessar em ser capacitado, independente se trabalha na Unimed ou não.
Entendi. Então tem o Lobos tem esse intuito. E o Octus tem o intuito de realmente de trabalhar a jornada do cliente e melhorar a jornada do cliente enquanto ele acessa os serviços da Unimed. As plataformas, né? Otimizar tudo isso, né, de forma automatizada. Exato. É um trabalho grande, né, mas está começando e eu acho que vai dar bons frutos. Porque a gente entra um pouco nessa parte tecnológica, né, de avançar nisso, e essa tecnologia parece que a gente acha que sabe um negócio, daqui a pouco vem novidade, né, então para agregar realmente, para otimizar esse atendimento ao cliente, então é o que você disse, é pensar em pessoas, mas pensar nesse outro braço, exato, né? Nos dois lados. Nos dois lados, que eles se complementam, né? Acho que é isso, doutora. A gente conseguiu falar bastante. Tem alguma outra questão que o doutor queria falar um pouquinho? Pode falar. Não, só para complementar, a Unimed trabalha sempre com a gente chama, ficou definido como jeito Unimed de cuidar, né? É o que é a marca, né? A marca da Unimed inclusive. É uma coisa que a gente pratica no dia a dia, né? Gentileza, respeito, competência. Gentileza, respeito e competência. Exatamente, são coisas que tanto os cooperados quanto os nossos funcionários têm isso e se dedicam a essa ação. É claro que a gente tem problemas, que a gente tem coisas para resolver. Todo mundo, né? Mas a gente tem um compromisso de botar isso em prática no dia a dia da Unimed. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Eu acho que todo o sucesso da Unimed, o crescimento da Unimed é fruto disso, né? E é fruto desse respeito pelo cliente. Realmente, como a gente disse desde o início, desse cuidar de pessoas, né? Exatamente. Realmente pensando em pessoas. Até essa parte tecnológica, se a gente coloca, né? O final de tudo são pessoas, né? Claro. A gente precisa melhorar tudo para pessoas. Então, exatamente. Seja de forma interna, que é esse cuidado que o Lobos tem, de agregar e desenvolvimento contínuo a esse... Interno e externo também. Interno e externo, isso, né? Externo é o que a gente fala assim, só não se capacita quem não quer, né? Porque realmente as oportunidades... As oportunidades tem muitas. Tem bastante, né? Bastante. E hoje, quando a gente fala você falou de inovação, trazer algo que às vezes está lá fora para cá e aí a gente já inova. Então, a gente tem essa possibilidade hoje dentro da nossa cidade, da nossa região, né? Falando do Lobos... Então, parece... Você hoje não precisa sair da região para poder se atualizar, se aprimorar. A gente está tentando trazer isso para cá. Muito acessível. Então, realmente, é essa máxima que parece clichê, né? Só não faz quem não quer. Mas é realmente porque quando a gente olha, né, essa autoanálise que o doutor falou que é importante, olhar para a nossa casinha e falar, opa, eu preciso melhorar isso. E tem isso aqui que me atende, deixa eu desenvolver de forma interna ou externa. Então, esse trabalho realmente da Unimed, a gente pode dizer que é muito completo. Todas essas inovações, né? Porque a gente traz de forma mais... com ideias daqui também, a própria Octus, né? Octus que fala, né? Octus 2. Que é muito específico. Octo é muito específico, né? É um espaço muito específico para essa área técnica. Exatamente. Né? Então... É uma inovação também na região, porque você criar um núcleo específico de inovação voltado com profissionais dedicados full time, né? O tempo inteiro para a inovação, é uma inovação aqui para a nossa região. Né? A gente entende que isso vai, com certeza, trazer frutos com certeza. Positivos para o nosso cliente em pouco tempo. Assim como o Lobos já está trazendo, exatamente. Né? Então, são espaços, o próprio hospital, são espaços específicos, o Instituto, o SER, né, que você disse, são espaços muito específicos, com essas demandas muito específicas que a Unimed, com essa percepção aí aguçada, apurada, teve de cuidar, no fim das contas, de pessoas. Outra coisa que a gente está falando de Volta Redonda, mas a gente estendeu também esse braço para Angra dos Reis e Paraty, né? Angra e Paraty, é importante a gente falar, inclusive, sobre isso, Angra e Paraty. Então, em Angra a gente tem também uma operação, tem um hospital de média complexidade, também muito bem equipado, faz parte da rede junto com o Hospital de Volta Redonda. Temos um centro Cuidar em Angra também, que faz um trabalho muito bom, uma unidade laboratorial toda nossa, toda própria, para atender a clientela de Angra dos Reis. E em Paraty nós temos um centro Cuidar, também com a finalidade, colabora com posto de coleta, com a finalidade de levar uma assistência de qualidade para a população, para os clientes de Paraty de lá, e para a população de lá também. Agora, doutor, antes da gente encerrar, né? Como é que os médicos eles são motivados a ter esse desenvolvimento, assim, de forma interna ou externa? Como que é feito esse trabalho lá? Porque às vezes você lida com pessoas, né? Pode ter gente que não está
aberta a desenvolvimento contínuo, enquanto outros estão em constante inovação e desenvolvimento, tem aquele perfil que às vezes é mais desafiador. Como lidar com isso? Eu acho que é um trabalho de formiguinha de explicar realmente essa importância, né? Como um todo. Mas olha só, a gente, de certa forma, deu sorte lá na Unimed. A gente tem um grupo de cooperados hoje que é muito dedicado e muito preocupado e interessado em se manter atualizado ou se desenvolver. Isso é uma coisa que a gente não tem essa dificuldade. A dificuldade, às vezes, é de você conseguir dar conta da demanda de solicitações dos colegas. Mas é o contrário, né? É o contrário. Do ponto de vista do colega, a gente hoje tem muita tranquilidade em dizer isso. A gente tem um grupo de profissionais muito imbuído de desenvolver um bom trabalho. Né? A Unimed também disponibiliza, a gente tem 2 ferramentas interessantes, que é de atualização médica, uma chama-se Clinical Key, e a outra chama-se Up to Date. São plataformas de acesso à informação médica, à literatura médica de ponta, atualizada, e que a gente disponibiliza para todos os cooperados. Né? Então, ele tem acesso a essas plataformas, acesso às melhores revistas, os melhores periódicos da área de saúde, da área médica, e com isso ele consegue se manter atualizado. Além disso, a questão do Instituto investir constantemente em treinamento, em cursos, em coisas que possam permitir que ele evolua, né? A gente está falando até do presencial e no online, então tem essas duas vertentes aí, nessa correria, que como a gente disse, né, do médico que trabalha muito, então tem essa opção dessa atualização, desse desenvolvimento no online, que ganhou muita força, né, nos últimos anos. A gente tem um projeto para o futuro de criar áreas de intercâmbio em que a gente possa mandar o nosso colega profissional para fazer um estágio num grande hospital, num grande centro, ou mesmo fora do país. A gente vai estar tentando viabilizar um projeto que a gente consiga, com isso, dar um diferencial para o nosso médico. E, em contrapartida, ele vai trazer um diferencial de qualidade para a assistência do nosso paciente, né, do nosso cliente. Entender isso, eu acho que é a grande sacada, né, doutor? Que, na verdade, eu invisto em pessoas para otimizar, você vai ter retorno, né? Então, eu acho que é o grande diferencial realmente desse trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho. Tentei falar mais da vida do doutor, mas ele falou assim, né? Você viu que ele falou assim, né? Não tem muita novidade? Fala sério, né, doutor? Mas eu queria muito, muito te agradecer. Eu que agradeço. Doutor Cast, assim, recebendo tanta informação, a gente sempre fala, é um bate-papo, é descontração e muita informação, é isso que a gente quer trazer para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando, de forma desmistificar, né? Às vezes parece tão óbvio. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. Porque para vocês, né, do dia a dia, para o que vocês vivem, é tudo muito óbvio. O que o Lobos faz, o que o Octus faz, mas esmiuçar isso, jogar aqui na nossa mesa aqui do Dr. Cast, eu acho que é a grande sacada, né? E as pessoas entenderem isso de forma leiga, e eu me coloco nesse papel de alguém que está aqui de fora e querendo entender um pouquinho sobre especialidade, sobre cirurgia torácica, sobre o trabalho do Instituto. Então, eu acho que é isso que a gente quer trazer para o nosso ouvinte. Mais uma vez, agradecendo aí a Unimed e vocês que estão com a gente, comprando a nossa ideia junto com a gente aí. Aproveitar para parabenizar, porque a ideia é muito boa, né? Você levar informação médica de forma mais leve, né? E que as pessoas compreendam, acho que é uma atividade pública, né? É um serviço público que você acaba prestando, né? Para uma utilidade pública que você acaba prestando para o cidadão, de uma maneira geral, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente que agradece. Mais uma vez, parece tão óbvio, né? Falar, nossa, vamos falar sobre isso e esmiuçar isso, mas é porque realmente é esclarecer, né? Tirar as dúvidas e a curiosidade de todo mundo. O que um cirurgião torácico faz? Como que é o Instituto Lobos na prática? Que tipo de desenvolvimento? Legal. Então, acho que essa é a nossa missão realmente de poder, e é sempre muito gostoso bater um papo. Foi ótimo. E entender um pouquinho mais sobre esse universo. Muito obrigada, doutor. Obrigado, que agradeço. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Lembrando, nosso patrocinador, Unimed e Realização Ponto de Saúde, Amplia Med, Falo Mesmo, Comunicação. Pessoal, fique acompanhando o Dr. Cast, porque ainda vai ter muita coisa boa. A gente vai trazer ainda muito mais informação, bate-papo e descontração aqui. Beijo grande pra vocês. Obrigada mais uma vez, doutor. Um abraço, obrigado. Tchau.